Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Hoje vamos responder as perguntas da semana, sessão de número 206. 5 perguntas encaminhadas por vocês que a gente vai responder aqui de forma técnica, mas de uma forma simples para que todo mundo compreenda, ok? Fique até o final, são 5 perguntas rápidas, né? Bem bacanas, tá? Essa sessão também está muito legal. Okay? Primeira pergunta encaminhada pelo KTC, ele me pergunta, a estaquia de hortelã é muito complicada de se fazer? Olha, não é não, tá? A estaquia hoje, tá? A gente acaba mostrando aqui alguns processos muito fáceis, né, de se fazer. Eu vou deixar aqui no izinho um vídeo que eu faço, se eu não me engano, eu fiz com a estaquia do manjericão, mas a hortelã é a mesma coisa. Eu já fiz várias vezes, né, estaquia de hortelã, alecrim, manjericão. Se vocês puderem assistir esse vídeo, tá muito bacana, muito fácil, né? E você vai fazer praticamente com o material que vocês tenham em casa, tá certo? Então é muito simples, ok? Obrigado pela pergunta, ok? A Kátia, tá? Ela é de Tocantins, ela me pergunta o seguinte, se ela pode usar ureia e se é recomendado usar ureia para plantas em vaso dentro de casa. Olha, eu não vejo problema nenhum e você vai ter resultado. Agora, não exagerem nas dosagens. Eu tenho vários vídeos que eu falo da ureia, eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Se você puder assistir, seria interessante. No caso, por exemplo, de plantas do interior, né, onde você não vai ter, por exemplo, problema com excesso de calor, temperatura alta, né, você não vai ter praticamente a formação da amônia, tá? Porque a ureia, em substrato úmido e alta temperatura, ela se transforma em amônia. E isso pode queimar as folhas, tá? Isso pode derrubar as folhas, dependendo das plantas. Então, dentro de casa, você acredita que você não vai ter esse problema, você vai ter um resultado bem interessante, ok? Tá certo? Obrigado pela pergunta e assista esses outros vídeos que a gente tem no canal, tá certo? A terceira pergunta encaminhada pela Soraya, tá? Ela me pergunta por quanto tempo ela pode armazenar sementes de jambu, né? Para quem não conhece, jambu é um condimento utilizado pelo pessoal do norte, né? Principalmente aí Amazonas, Pará, tá? Inclusive ela adormece a boca, né? É muito interessante, tá? E um sabor bem interessante também, ok? Olha, alguns trabalhos que eu tenho visto, né? Eu tenho lido sobre o jambu, tá? Você pode armazenar em condições de refrigeração, né? Por até um ano sem problema nenhum, tá? Eu não trabalhei com jambu ainda, tá? Eu tô falando de alguns trabalhos técnicos, até científicos, né? Mas eu acredito que você consiga armazenar por mais tempo ainda, tá? Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre o armazenamento de semente. Eu vou deixar aqui no izinho. Se você puder assistir, seria bem interessante, ok? Eu acho que pode te ajudar, tá certo? Obrigado pela pergunta. Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá? Sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. A pergunta é encaminhado pelo Rogério, ele é de Santa Catarina. Ele me pergunta qual o grande problema da vermiculita como o substrato, né? Bom, eu acho o seguinte, né? Vermiculita, o primeiro grande problema é o preço, tá certo? Vai depender, logicamente, de onde você esteja, né? Se tem a fábrica mais próximo, tá? Porque no Brasil, o que fica muito caro, além dos impostos, né? É a parte da logística, tá? Mas a vermiculita, eu acho que o grande problema dela, tecnicamente, é a pequena durabilidade, né? Ela, dependendo da cultura que você trabalhe, ela praticamente esfarela com o passar do tempo, né? Tá? Então, esse seria o grande problema, acredito que é o ponto físico, né? Que é a durabilidade dela, tá certo? Obrigado pela pergunta. A quinta pergunta, encaminhado pela Rafaela, né? Ela me pergunta quantos livros que o professor lê por ano, né? Olha, Rafaela, eu acho que eu leio mais de um livro por mês, tá? Uma média aí de 2 livros por mês, tá certo?
Eu tenho lido muito livros técnicos, né, mas alguns livros também de ficção, e a gente vai lendo porque realmente a gente pega o gosto pela leitura, né? Isso não é de agora, né? Mas principalmente livros técnicos aí eu leio bastante, tá certo? Mais ou menos aí vamos falar de 1 a 2 livros por mês, tá certo? Bom, foram 5 perguntas encaminhadas por vocês, né? Que a gente já responde aqui. Pode demorar um pouquinho, mas a gente acaba respondendo aqui, tá? E tentar passar informações mais técnicas, né? De uma forma mais simples para que para todo mundo, tá? Compreenda melhor plantas, o cultivo de plantas, por enquanto no segmento de vaso, tá certo? Se vocês tiverem dúvida, né? Alguma curiosidade, sugestão, encaminhem para a gente, que isso é muito importante para a gente, tá certo? Obrigado e aguardo vocês no próximo vídeo. Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.